Hoje vamos analisar esse defeito aqui, ó. Quando o forno não funciona, não acende o painel, não atua nenhuma tecla. Quando isso acontece, pode ser defeito no cabo de força, nos fusíveis. O forno tem dois tipos de fusível, tem o fusível de cartucho e o fusível térmico. E pode ser defeito no circuito eletrônico. Agora nós vamos analisar esse sintoma. Então, quando o forno não liga, o primeiro passo é testar o cabo de força. Nós vamos desencaixar os fios do cabo de força e medir a tensão nos dois pinos. Ligamos o forno na tomada. E aqui nós temos 110 volts. Isso indica pra gente que o cabo de força tá bom. Se não tiver tensão nesses dois terminais, o defeito é do cabo. E agora testaremos o fusível de cartucho. Esse fusível de cartucho tem um corpo de vidro, portanto dá pra ver se ele tá queimado ou não. Tem alguns fornos que usam fusível de cerâmica, aí o corpo é opaco, não dá pra ver o fio. Esse fusível pode ser de 15 ou 20 amperes, de preferência 20, porque 15 já fica meio no limite. Colocamos o multímetro na escala de vezes 1, e aí é um teste de continuidade. Tá vendo? O ponteiro vai até o zero, indicando que o fusível tá bom. Se o ponteiro não deflexionar, o fusível tá queimado. Sempre que o fusível de cartucho estiver queimado, antes da substituição, você vai fazer o seguinte teste. Colocar o multímetro no X10K, uma ponta num terminal do magnetron, qualquer terminal, e a outra ponta na carcaça dele. E depois você inverte. Então vamos lá. Num sentido o ponteiro vai e fica, e no outro sentido o ponteiro vai e volta. Ó. Tá vendo? Vai e fica, e vai e volta. Com isso, eu testei o magnetron, o diodo e o capacitor ao mesmo tempo. Se o ponteiro for até o zero nos dois sentidos, ou o diodo, ou o capacitor, ou o magnetron está com defeito. Um dos três, está em curto. Daí você vai ter que testar individualmente para ver qual é. Se você detectar curto nesse teste, você tem que substituir a peça ruim, porque senão o novo fusível vai queimar de novo. Como no teste do X10K deu bom, então colocamos um fusível novo no seu lugar, de preferência de 20 amperes. Se o forno for de 220, o fusível é de 10. Ligamos o forno na tomada, o painel voltou a funcionar, e agora colocamos água dentro para ver se o restante está bom. E aí o forno voltou a funcionar. O ideal é você colocar uma vasilha bem grande de água dentro dele e deixar esquentando por 30 minutos. Depois você desliga o forno da tomada e coloca o dedo em cima do fusível. Se o fusível estiver muito quente, você vai ter que trocar o porta-fusível, porque ele está enferrujado com folga. Agora, se o fusível estiver na temperatura fria, por exemplo, ou no máximo um pouquinho morno, você pode mandar o fusível embora. Nesse caso, o fusível queimou por deficiência de fabricação. Ocorre casos em que o fusível está queimado, você fez o teste do X10K, deu bom, colocou o fusível, o forno ligou, mas na hora que você apertou a tecla liga do painel, ele queimou de novo. Se o fusível queimar de novo, pode ser duas coisas. Ou defeito nessa chave, ou defeito no transformador. Para saber qual dos dois é o defeito, você desliga o primário do transformador. Deixa o primário desconectado. Coloca um fusível novo. Programa o tempo e liga. Como o fusível não queimou, significa que a chave está boa. Daí o defeito é para lá. Se o fusível queimar, é a chave que está com problema. Para descartar o transformador, a gente liga de novo o primário e desliga o secundário de alta tensão. Muito bem. Agora está só o transformador na fonte de alta tensão ligada. Percebo que agora o forno funcionou normalmente só com o primário ligado. Isso aqui significa que o transformador está bom. Se o fusível queimar nessa situação com o primário ligado e o secundário desligado, é o transformador que está em curto. Daí vai ter que substituir o transformador. Resumindo, as causas da queima do fusível de cartucho. Defeito de fabricação, e aí você coloca um fusível de 20 amperes. A presilha do porta-fusível frouxa ou enferrujada.
uma das chaves com problema, curto na fonte de alta tensão, magnetron, diodo, capacitor, que você determina usando o teste do X10K, e curto no trafão. Às vezes o fusível não liga por um defeito também nos fusíveis térmicos, que é esse componente e esse aqui do canto. Percebam que a rede elétrica passa por dentro deles. Esses fusíveis abrem quando o forno esquenta demais. Para testar os fusíveis térmicos, a gente usa a escala de X1 do multímetro. Eu já vou ensinar como é que é feito. Para testar o fusível térmico, o multímetro no vezes 1, e é só medir. E aí o ponteiro vai até o zero. Isso significa que o fusível térmico está bom. O fusível térmico tem uma temperatura marcada no corpo. Ele abre com o aumento da temperatura. O fusível térmico pode abrir, normalmente, quando o magnetron esquenta muito, devido a uma falha no ventilador. Numa outra aula eu já ensinei como é que testa o ventilador, a frio e a quente. Ou então por um defeito na placa, no circuito eletrônico. Eu já vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer um teste para detectar os problemas aqui na placa. Aqui no circuito eletrônico nós temos esses componentes, parecem umas caixinhas, são relés. O relé é uma chave acionada por bobina. O relé maior é aquele que faz funcionar a fonte de alta tensão do forno. E às vezes, como a corrente que passa por esse relé é muito alta, ele pode entrar em curto, ele pode fundir os contatos. Essas lâminas aqui de cima são os contatos desse relé. Então, para a gente saber se esse relé não fundir os contatos, a gente coloca o multímetro no X10K e coloca uma ponta em cada contato dele. E o ponteiro não pode mexer. O ponteiro só deflexionaria, ou o relé só entra em funcionamento quando ele recebe tensão na bobina. E isso é o circuito eletrônico que fornece. Quando esse relé funde os contatos, na hora que o cara põe o forno na tomada, ele já funciona direto. O magnetron já entra em funcionamento direto. E como o ventilador demora para funcionar, o fusível térmico vai esquentando, esquentando e acaba abrindo, o forno acaba desligando. Então as causas principais da queima do fusível térmico são o ventilador e defeito relacionado aos relés da placa. Às vezes o forno não está ligando, mas o cabo de força, os fusíveis estão bons. Então o defeito pode ser aqui na placa. Para a gente saber se o defeito está na placa, nós temos um fio que sai do porta-fusível e alimenta a placa. Desengatamos esse fio do porta-fusível e desengatamos os outros dois fios que vão na placa também, dá um total de 3. Eu vou colocar o multímetro na escala de ACV 250, uma ponta no fio do fusível e a outra ponta em cada um dos outros dois fios, em pelo menos um deles tem que chegar 110 volts, que é a tensão que vai alimentar a placa. Então vamos lá, uma ponta no fio do fusível. Ligamos o forno. E agora, nos outros dois. 110, 110. Isso quer dizer que está chegando a alimentação até a placa. Os fusíveis e a fiação estão funcionando. O forno não está ligando por uma falha na placa.